Imagens digitais. O que são? Onde vivem? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Isso tudo e muito mais hoje no nosso vídeo. As imagens digitais mudaram muito a forma como nós lidamos com fotografias, filmes, cinema e o nosso dia a dia mesmo. Antigamente, para você tirar fotos, você tinha que levar uma máquina, normalmente de um tamanho considerável, para qualquer lugar. Hoje você tem o seu celular e a partir dele você faz foto de qualquer coisa. Agora, o que acontece com uma imagem digital? Como que ela é formada? O que é isso de imagem digital? Então, para a gente entender melhor como que é formada uma imagem digital, como que ela é armazenada, como que se representa uma imagem digital, nós vamos primeiro tentar compreender o que é uma imagem de forma geral, de forma bem básica, né? Enquanto isso, você pode deixar aí o seu like digital para fortalecer o canal. Então nós temos uma fonte de luz, normalmente o sol ou fontes artificiais, né, como as lâmpadas. Essas fontes de luz, elas emitem fótons que se espalham pelo ambiente. Esses fótons, eles colidem com os objetos, esses objetos absorvem essa luz, absorvem parte dos fótons e emitem outros fótons ou refletem outros fótons na cor que aquele objeto permite refletir, né? E nesse ambiente, os fótons colidem também com um objeto muito especial que é o nosso olho. E quando esses fótons chegam aos nossos olhos, aí começa um processo de transformação da luz em imagem. E como que isso acontece? O fóton entra nos nossos olhos, atinge a retina, atinge as córneas, né? E o nosso olho transforma esse sinal de luz em impulso elétrico que chega no nosso cérebro e forma as imagens que nós percebemos. Com o tempo, o ser humano desenvolveu meios de reproduzir essas imagens, né? Seja por desenhar em cavernas, ou fazer esculturas, pinturas, desenho em papel. Tudo isso é forma de você reproduzir uma imagem do mundo real de forma analógica, né? De forma que depois você possa apreciar aquela imagem que você viu em outro momento. Com o tempo, o ser humano desenvolveu novas formas de registrar essas imagens, formas mais fidedignas, né, ao original. Então, entre elas está a fotografia. E como que nós fazemos, então, uma fotografia ou uma imagem analógica? Então, nós temos aqui uma câmera analógica. Veja que ela é muito parecida com uma câmera digital, mas ela não tem um visor aqui atrás, né? O painel, né? Ela não tem um painel de cristal líquido aqui atrás, não tem um LCD para você ver a imagem. Não, para você ver a imagem você tem que olhar no visor, focar, né? Colocar aqui a distância que você quer no zoom da lente e disparar para formar a imagem. E como que a imagem é formada? A imagem é captada aqui dentro num filme fotográfico. Está aqui o filme fotográfico. E como que esse filme fotográfico funciona? Veja que ele internamente ele vai ficar aberto, a imagem vai atingir o filme ele é fotossensível, ele vai captar essa imagem, vai fixar essa imagem aqui. Mais tarde, esse filme deve ser levado a um laboratório que vai revelar esse filme. Depois de revelado, ele vai ficar dessa forma. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Vejam que o filme ele fica gravado, a imagem fica gravada no filme, e ela fica gravada de forma invertida. Então isso aqui a gente chama de negativo. Com esse negativo revelado, você faz as fotos que saem exatamente igual ao que você viu pelo visor da máquina. Guardem essa informação. É claro que a qualidade do filme, né, a qualidade da revelação em si depende de alguns fatores. Mas de forma geral, a imagem revelada ela vai ser exatamente aquilo que você viu pelo visor da máquina. Muito bem, então vamos supor que você saiu de casa e resolveu fazer uma fotografia de uma paisagem e você se depara com essa imagem. Uma imagem muito bonita, né? Uma paisagem onde você tem um sol brilhando, nuvens, montanhas e assim por diante. Aí diante dessa imagem, você aponta a sua máquina e tira a foto.
Bom, só como a foto é analógica, você não tem como saber como a foto ficou na hora. Você só sabe que é o que você viu pelo visor. Normalmente, quando a gente revelava uma foto, a gente fazia mais ou menos desse tamanho, tamanho padrão 10 por 15, que a gente chama. E aí, nesse espaço de uma foto 10 por 15, você tinha então uma foto completa, igualzinha àquela que você viu no seu visor. Muito bem, aí o tempo passou, o ser humano descobriu que ele pode representar praticamente qualquer coisa de forma digital. Aí você me pergunta assim, Roger, o que é uma coisa digital? Ora, se eu falar para você assim, sobre impressão digital, você já vai vir à sua mente a ideia do dedão, né? Por quê? Porque impressão digital é a imagem do dedo. Digital vem de dedo mesmo, né? Provavelmente a primeira ferramenta que nós usamos para contar e para pensar em números foram os nossos dedos. Eu vou deixar até aqui nos cards o link para um vídeo que eu falo sobre os números e a origem dos números. E os dedos foram usados como ferramenta para contar. Então, de dedo, que é a origem da palavra dígito, nós transformamos dígito em número e por isso digital também tem a ver com número, não só com a impressão digital. Então, quando a gente fala assim, eu vou representar algo de forma digital, significa que eu vou representar em forma de números. E essa ideia é fundamental para o funcionamento dos computadores, porque os computadores só conseguem entender números. Apesar de termos todo tipo de aplicação nos computadores, o funcionamento básico de um computador é entender apenas números, e apenas 2 números. Por isso que o computador trabalha com código binário. Binário por quê? Porque são só 2 números, ele só entende zeros e uns, onde o 0 significa que não está passando corrente nenhuma e o 1 está passando uma corrente elétrica. Então, 0 e 1 significa 0 desligado e 1 ligado, que é o que nós chamamos de bit. E um conjunto de 8 bits formam 1 byte. Então, dessa forma é que os computadores atuais trabalham, reconhecendo bits e bytes. Então, você representar algo de forma digital é você representar em números que, no fim das contas, serão zeros e uns. Muito bem, com essa informação nós podemos dizer então que uma imagem digital é, na verdade, uma imagem formada por números, onde esses números vão dar sentido àquela imagem. Mas como é que se faz isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que uma imagem digital ela é toda dividida em pontos. Você tem vários pontos formando aquela imagem. Normalmente eles estão dispostos em colunas e em linhas e vão formar um retângulo que contém aquela imagem. Então cada unidade daquela imagem é um ponto, que nós também chamamos de pixel. E cada pixel vai ter uma informação daquela imagem, que é uma cor. E para representar esse ponto, essa cor, nós vamos precisar aí de alguns números. E é isso que nós vamos ver como que acontece. Primeiro, nós temos que saber como que funcionam as cores na luz, que nós estamos falando aqui de representação numérica, mas de coisas que vão ser mostradas normalmente no computador, no celular. Então nós vamos ter que entender como que nós fazemos as cores na luz. É muito semelhante à transformação de cores no papel, na tinta, que a gente aprende na escola, né? A gente aprende que as cores primárias, por exemplo, são azul, vermelho e amarelo. E com essas 3 cores, você faz todas as outras cores. Por exemplo, quando você vai comprar uma tinta personalizada, se eu vou numa loja de tinta, eu vou comprar uma tinta personalizada, eu quero um verde musgo. Então, existe uma receita para fazer o verde musgo. Você vai colocar um tanto de azul, um tanto de amarelo, talvez um pouquinho de vermelho, mas com apenas essas 3, você vai conseguir chegar com as determinadas proporções àquela cor final que você quer, que é o verde musgo. Na luz acontece a mesma coisa. Só que as cores básicas da luz não são azul, vermelho e amarelo. As cores básicas da luz são vermelho, verde e azul. Essas são as cores básicas da luz. Em inglês é red, green e blue, que formam o padrão RGB de cores. A representação física do RGB você consegue ver. Com a ajuda de uma lupa, ou às vezes nem é necessário, se você chegar bem perto
tela do seu monitor, do computador ou da televisão, você vai conseguir ver pontinhos pequenininhos divididos em verde, vermelho e azul. Muito semelhante a essa imagem que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. E com essas três cores, assim como na tinta, você consegue formar qualquer outra cor que você achar necessário para poder montar uma imagem. Ou seja, para você conseguir representar um ponto de luz ou um pixel, você precisa de três cores. E você vai precisar saber qual é a proporção de cada cor para formar a imagem que você quer. Então você precisa de quê? De três números. Ou seja, um pixel de uma imagem, um pontinho, que representa apenas uma cor daquele pontinho, você precisa de pelo menos três números para você poder dizer que cor é aquela. Que três números são esses? É o tanto de vermelho, o tanto de verde e o tanto de azul que você precisa. Vamos ver um exemplo? Eu vou colocar para vocês aqui na tela um software e nesse aplicativo eu vou mostrar como que você coloca um tanto de cada cor para formar uma nova cor. Vejam só. Vejam que aqui eu tenho um quadro onde eu tenho alguns dados para montar a cor. O resultado aqui embaixo, olha, a cor corrente aqui, ó, preto. E aqui em cima eu tenho os três índices que me interessam, o RGB. Esse aqui de baixo vocês não se preocupem com eles não. Nós vamos olhar aqui o RGB. No RGB aqui nós temos 0 de vermelho nesse momento, 0 de verde e 0 de azul. Isso significa que eu não tenho cor nenhuma, então o resultado é o preto. Se eu levar o vermelho ao máximo, qual é o resultado? É um vermelho vivo. Se eu tirar o vermelho e levar o verde ao máximo, o que eu tenho? Um verde vivo. E se eu fizer a mesma coisa com o azul, olha lá, azul vivo. Agora, se eu quiser, por exemplo, colocar todos os índices, todos os marcadores RGB no máximo, eu vou ter branco. Assim como sem cor nenhuma eu tenho preto, com todas as cores eu tenho branco. E se eu mudar apenas alguns índices, olha, eu vou obtendo diversas cores que me interessam. Então se eu quiser, por exemplo, amarelo, coloco tudo no vermelho, tudo no verde, eu tenho um bem amarelão. Agora, se eu coloco menos vermelho e mais verde, eu vou ter um verde claro. Olha. Mas se eu sempre manter o mesmo índice de vermelho e de verde, eu vou ter sempre uma variação do amarelo. E assim vai. Fazendo essas alterações, eu tenho cores, todas as cores possíveis aqui. E aí você vai perceber que o valor máximo de cada cor dessa aqui, olha, é 255. Por quê? Por que cada item desse aqui vai somente de 0 até 255? Porque cada númerozinho desse é representado por um byte. E um byte só consegue armazenar 256 valores, de 0 a 255. De modo que eu vou ter para cada espectro, ou para cada uma dessas cores, vermelho, verde e azul, até 256 variações diferentes, que vão de 0 até 255. Se eu deixar os 3 no 0, eu tenho o preto. Se eu deixar os 3 no 255, que é o máximo, eu vou ter o branco. E todas as variações aí no meio do caminho. O interessante é que se eu quiser cinza, basta eu colocar os 3 na mesma cor. Guarda essa informação porque ela é muito importante. Então eu vou ter 256 tons de cinza no total. Ao contrário de 50, né, que alguns dizem por aí. E quantas cores eu consigo com essas combinações? Muito bem, é só você multiplicar 256 vermelhos vezes 256 verdes vezes 256 azuis. Você vai ter aproximadamente 16 milhões de cores
possíveis. Essas 16 milhões de cores possíveis, o olho humano não é capaz de distinguir. Você não é capaz de ver a diferença entre um vermelho 255 para um vermelho 254. Você não consegue perceber essa diferença. Você só vai perceber a diferença se houver um salto grande entre um valor e outro. Aí você consegue perceber a diferença de um vermelho escuro para um vermelho mais claro. Mas essa pequena variação você não consegue perceber. Então essas 16 milhões de cores, você consegue imagens fantásticas, mas você não consegue perceber essas 16 milhões de cores. Ah, então por que que tem? Porque nós não conseguimos. O ser humano não consegue perceber. Mas as máquinas conseguem. E existem muitas aplicações extremamente interessantes e importantes para essa percepção na diferença de cores. Por exemplo, na área da medicina, você consegue ter essa variação dentro lá, os números estão lá, o dado está lá, né? A informação está lá. Você não consegue ver. O cirurgião, o médico, ele não consegue perceber essa diferença. Mas ele consegue manipular essa imagem, reforçando alguns dados da imagem, e ele vai poder ver a diferença entre, por exemplo, num raio-x de pulmão. Mexendo na imagem, ele pode perceber se o pulmão tem apenas uma pneumonia, ou apenas uma inflamação, ou até mesmo um câncer, que é algo bem grave. Então, apenas vendo essa variação nesses números, que ele não vai perceber em forma de números, ele vai apenas tratar e manipular a imagem da forma correta, ele vai poder ver ou dar um diagnóstico muito mais preciso. Da mesma forma, por exemplo, na astronomia. Na astronomia você vai ter tanta informação na imagem, mas eu não consigo ver. Você não consegue ver. Mas os estudiosos, os astrônomos podem tratar essa imagem de forma tal e aí eles vão ver as diferenças entre o que está acontecendo lá dentro de uma supernova, de um buraco negro, de uma galáxia à distância ou até de uma estrela, dependendo da forma que a imagem for tratada para que ele possa ver aquilo que ele precisa ver para ampliar os seus conhecimentos naquela determinada área que ele está estudando. Então, essa quantidade de informação que muitas vezes nós não conseguimos perceber, estudiosos de determinadas áreas vão conseguir perceber e dar o tratamento correto da imagem para que eles possam tirar maior proveito disso. Muito bem, já que agora eu consigo representar uma imagem na forma de números, ou eu posso compor uma imagem digital, os pesquisadores, os inventores, descobriram uma forma então de captar a imagem. Só que ao invés de usar agora um filme fotográfico, né? Ao invés de usar isso aqui que precisa, depois de usado, ser revelado, você tem que aguardar para saber como é que a imagem vai ficar. Agora eles descobriram uma forma de captar a imagem e guardar em forma de números. E aí fica muito mais fácil de você mostrar a imagem na hora que ela está sendo feita. Como por exemplo, como nós fazemos com o celular. Então você aponta e a imagem já está ali, digitalmente na sua frente. O que está acontecendo ali? Foram inventados sensores chamados CCDs, que são os sensores responsáveis por captar a luz e formar essa imagem digital e guardar essa informação em forma de números. Dependendo da intensidade do fóton que ela captou, ele vai registrar esses 3 dados que nós precisamos para formar a imagem, né? O R, o G e o B. Os CCDs são sensores minúsculos. Vou deixar aqui uma imagem para vocês terem uma ideia. E eles estão aí em todas as formas de captação digital, seja em máquina digital, máquina fotográfica digital, filmadora digital ou no seu celular. E eles têm a função e a capacidade de simplesmente pegar uma imagem e transformar ela em números. Daí eles pegam esses números, guardam num arquivo digital que mais tarde pode ser tratada e virar a imagem que você apontou lá a sua câmera e tirou a foto. E na verdade eles já conseguem te mostrar na hora, né? Você pega o seu celular e aponta para tirar a foto, você já vê ali a imagem que os CCDs estão captando e mostrando para você. Agora vem a importância daquela informação que eu disse para vocês gravarem. Numa máquina analógica, você aponta para a imagem, tira a foto. Você ainda não sabe como ela vai ficar quando for revelada, mas você sabe que se tudo der certo, a imagem vai ser exatamente a mesma que você viu no seu visor da máquina. Agora, no caso de uma foto digital, será que ela vai ser uma representação exata daquilo que eu vi?
Então isso vai depender de alguns fatores. Vamos lá. Então primeiro, vai depender se os CCDs são bons captadores. Se você não tiver um CCD de boa qualidade, você não vai ter uma imagem de boa qualidade. Você já fez, por exemplo, uma foto, mesmo digital, que ela fica meio embaçada? Ou você já conversou com alguém através de um aplicativo desses de reunião, onde a imagem da pessoa do outro lado assim, parece que está meio embaçada? Você vê que a imagem está vindo com qualidade alta, a internet está boa, está tudo bem. Mas a imagem em si, que está sendo trazida, ela está meio embaçada. Parece até que a lente da pessoa está suja. Isso pode ser um CCD de má qualidade. Então, primeira coisa para você ter uma boa imagem é ter uma boa captação. E isso depende diretamente dos sensores que estão sendo usados. Hoje em dia, a grande maioria dos celulares, das máquinas, tem sensores muito bons. Os CCDs são capazes de registrar realmente uma boa, uma excelente imagem. Outro fator que vai influenciar na qualidade da imagem vai ser o meio no qual você vai ver aquela imagem. Por exemplo, eu quero ver a minha imagem no monitor. E vai ser um monitor grande? Vai ser um monitor pequeno? Vai ser na minha televisão de 4K? Ou eu quero isso impresso no papel? Impresso em que tamanho? No tamanho foto, 10x15? Ou você vai querer imprimir isso e colocar no outdoor para a cidade toda ver? Então isso vai influenciar na qualidade da imagem. Nós vamos entender por quê. Além do CCD ter que ser de boa qualidade, a quantidade de informação que ele guarda daquela foto também vai ser crucial. Então a gente sabe que uma foto digital ela tem pontos, cada ponto é um pixel, né? Cada pixel ele guarda a informação de um ponto, de uma cor, e esses pontos vão compor a imagem. Ou seja, quanto mais pontos de cor essa imagem tiver, melhor vai ser a imagem. Por exemplo, você pode ter imagens de diversos tamanhos, de 1000 pixels, de 2000 pixels, de 2 milhões de pixels, né? Mas que diferença isso faz? Vou tentar mostrar para vocês na prática que diferença isso faz. Então vamos voltar à nossa aventura para tirar uma foto. Pegamos a nossa máquina, só que agora a máquina digital. Nos deparamos com aquela mesma imagem do início. Vou mostrar aqui para vocês. E apontamos a máquina e tiramos a foto. E a sua máquina digital, ela consegue fazer uma imagem que tem 50 pontos ou 50 pixels de largura e 34 pixels de altura. Ou num total de 1700 pixels vai ter a sua imagem toda. Ou seja, a sua imagem é como se ela tivesse 1700 pontinhos, né, divididos em linhas e colunas. Cada pixel vai ser uma cor. Como vai ficar a sua foto? Eu peguei essa imagem que nós usamos de exemplo e coloquei ela no formato de 50 por 34, ou 1700 pontos. Veja aí como ficou e me diga o que você acha. Veja que a imagem não é aquelas coisas, né? Não ficou lá tão bom. Isso por quê? Porque você tem poucos pontos para representar toda aquela imagem. A imagem em si ela tem muito mais informação do que pode ser guardada em 1700 pontos. Talvez se você for olhar essa imagem na tela de um relógio, por exemplo, telinha pequenininha, talvez você vai ter uma impressão melhor da imagem. Você vai ter uma ideia de que ela é melhor, porque ela está pequenininha, então você não consegue diferenciar tanto. Mas já numa tela maior, você vai ter essa impressão que ela ficou com um monte de quadradinho. A gente diz que é uma imagem pixelada. É como se você estivesse vendo cada pixel da imagem. E é mais ou menos isso mesmo. Você está vendo cada ponto da imagem e você consegue identificar cada ponto. Então não fica uma imagem legal para você apreciar. Bom, mas aí você lembrou que o seu celular faz uma imagem melhor. Ao invés de 50 por 34, ele faz 500 por 340. Então, ao invés de você ter 1700 pontos, você vai ter 170 mil pontos. Olha que diferença. Agora você vai ter uma imagem melhor. Veja aí agora como é que ficou. Realmente melhorou, né? Já dá para você ter uma ideia melhor do que você viu, né? Você vai ter uma representação mais fiel daquela imagem. Bom, mas agora vamos supor que você quer pegar essa imagem, que você tem 170 mil pontos e você quer imprimir, fazer uma foto. Como será que vai ficar essa foto? Bom, aí você pega a sua impressora colorida, de alta qualidade, você vai
perceber que ela imprime numa qualidade de impressão, vamos colocar aí uma qualidade normal de impressão, com impressora colorida, de 300 dpi. O que isso significa? Significa que a impressora imprime 300 pontos por polegada. dpi é dots per inch, né? Ou pontos por polegada. Então a sua impressora, numa polegada ou num espaço de 2,5 cm aproximadamente, ela consegue imprimir 300 pontos. A sua imagem, que tem 500 pontos de largura e 340 de altura, se você fizer um pequeno cálculo matemático simples, uma regrinha de 3, né? Ora, se eu tenho 300 pontos por polegada, 500 pontos vão ocupar que espaço? Você vai conseguir imprimir uma imagem fiel à que você tirou, se você usar aí os 500 pontos, uma imagem de 4 centímetros de largura e 3 de altura, aproximadamente. É o tamanho de uma foto 3x4, né? Aquela que você tem na sua identidade. Vai te satisfazer ver uma fotinha desse tamanho daquela paisagem? Aí você fala assim, não, Roger, mas é só a gente dar um zoom, né? Ampliar a imagem. Sim, você pode ampliar a imagem. Mas aí o efeito de ampliação dessa imagem vai ser mais ou menos o que a gente viu na outra aqui. Ela vai ficar cheia de quadradinho. Porque você não tem essa informação. A imagem, para você ampliar e ela ficar bonita no papel, ela tem que ter a informação para preencher tudo ali. E nesse caso você não tem. Você não tem aquela quantidade de pontos que você vai precisar para poder imprimir aquela imagem. Por exemplo, numa foto de 10 por 15 normal, né? 15 centímetros por 10 de altura. Quantos pontos eu vou ter que ter para imprimir numa impressora que faz 300 pontos por polegada, para eu ter uma imagem sem precisar sofrer zoom e não ficar pixelada? Bom, para a gente fazer aí mais uma vez esse cálculo, né? Eu tenho 300 pontos a cada 2,5 cm. Para 15, eu vou precisar de 1.800 pontos. E para uma altura de 10 centímetros, eu vou precisar de 1.200 pontos. Então, a minha imagem que eu captei para fazer uma boa foto de 15 por 10 vai ter que ter 1.800 por 1.200, o que vai dar aproximadamente 2 milhões de pontos, ou 2 milhões de pixels, ou 2 megapixels. Porque você tem na informática, né, a medida de 1K para 1000 e 1 mega para 1 milhão. Isso não é da informática, na verdade, né? Isso aí é em qualquer conta, na verdade. Isso é da matemática. No caso dos bytes, nós temos 1024 bytes, 1 kbyte, 1024 kbytes, 1 megabyte, né? E no caso dos pixels vai por aí também. Então, 2 milhões de pixels, 2 megapixels. Então é por isso que para você fazer uma foto e imprimir 15 por 10, você tem que ter pelo menos 2 megapixels de qualidade de imagem para ficar uma foto boa. Senão ela vai sofrer zoom e vai ficar pixelada. Agora, se você quiser imprimir imagens maiores, aí você também vai ter que ter uma qualidade maior, uma resolução maior de imagem para poder ter essa fotografia impressa com a qualidade que você deseja, né? Esse é um problema que na fotografia analógica você não tinha, porque para ampliar bastava você mudar o foco da luz e incidia sobre o negativo e aí você tinha a imagem do tamanho que você queria. Claro que você teria alguns limites, né, para não ter distorção na imagem. Então vamos dizer que você agora tirou essa foto e você quer exibir essa imagem numa TV Full HD. O que é uma TV Full HD? Uma tela Full HD é uma tela que tem 1920 pontos, pixels, né, de largura e 1080 de altura, o que dá aproximadamente os 2 megapixels da imagem que você acabou de fazer. Então você vai ter uma boa exibição dessa imagem, razoável, você não vai ter zoom, vai ser exatamente aquela imagem que você tirou. Agora, se você quiser exibir numa TV 4K? Bom, a TV 4K, a resolução dela já é mais alta ainda, né? Ela tem 3.960 pixels de largura e 2.160 de altura. E isso vai dar um total de 8 milhões de pixels.
ou 8 megapixels. Então a sua imagem de 2 megapixels já vai ter que sofrer zoom para ser mostrada nessa TV de 4K. Provavelmente ela vai perder qualidade. É claro que, como a sua imagem já não é tão pequena, no caso de 2 megapixels, existem alguns algoritmos hoje modernos que são colocados em algumas TVs e monitores, que na hora que eles vão ampliar a imagem, eles usam alguma inteligência artificial e tal, que melhoram essa qualidade do zoom para você não perceber tanto essa diferença. Mas se você tiver uma TV 4K e assistir a um programa de televisão, ou até mesmo ao YouTube, um vídeo que não foi produzido em 4K, você já consegue perceber uma pequena diferença, uma pixelagenzinha na imagem, porque a imagem é menor do que a televisão é capaz de exibir. Ah, Roger, então, porra, quanto mais pixel tiver, melhor. Meu celular faz foto com 350 megapixels. Meu outro fazia com 12 megapixels, então ele era mais fraco, a imagem não era tão boa. Não, não necessariamente, tá? A resolução, ela influencia diretamente na qualidade. Nós vimos que quanto menos pontos, menos informação, você não vai conseguir identificar bem a imagem. Mas você pode ter aí um celular que faz uma imagem com 300 megapixels, mas se o CCD não for bom, você vai ter 300 megapixels de imagem ruim. Se a captação da imagem não for boa, a sua imagem, por mais quantidade de pixels que ela tiver, ela não vai conseguir ser uma imagem boa. Então você tem que conseguir conciliar essas duas coisas. Então a tecnologia, ela tende a juntar as duas coisas, uma quantidade maior de megapixels, né, junto com uma boa qualidade de captação. E de forma geral, você com imagens de 3, 4 megapixels, você já tem imagens muito boas. Você dificilmente vai precisar ou até vai desejar ter imagens com muito mais do que isso, porque quanto mais informação a imagem tem, maior vai ser o arquivo de dados que ela vai gerar. E isso, é claro, vai ocupar espaço aí no seu celular. Então, como nós vimos, os CCDs eles vão captar a imagem, transformar essa imagem em números. E cada ponto de luz, né, cada cor, cada ponto de cor, ele vai identificar através de pelo menos 3 numerozinhos que identificam lá o vermelho, o verde e o azul, né, o RGB. Essa é a função mais básica dos CCDs, né, e nossos celulares aí normalmente fazem isso muito bem. Mas existem algumas máquinas mais avançadas. Existem sensores mais avançados que guardam ou que captam muito mais informação do que apenas esses 256 níveis do espectro de luz para cada cor. Existem sensores que são capazes de captar até 4 bytes de informação para cada espectro de cada pixel. Então é como se apenas o R, apenas o B, apenas o G, né, apenas um desses, para cada um desses ele tivesse 4 bytes de informação. Então a quantidade de informação no espectro da luz que esses sensores são capazes de captar é muito superior ao que as nossas câmeras e os nossos celulares caseiros são capazes. Mas para que tudo isso, Roger? Bom, é como eu falei antes, né? Numa aplicação mais específica, num estudo científico mais profundo, você vai conseguir ter muito mais informações que te ajudem a chegar a um resultado mais desejável, né? Como um diagnóstico, como uma avaliação do céu, das estrelas e assim por diante. Nós temos câmeras, por exemplo, que ela tem um sensor para cada espectro da luz diferente. E aí elas geram 3 imagens separadas para cada foto. Então quando você tira uma foto, ela vai fazer um arquivo de imagem só no vermelho, outro arquivo de imagem só no verde, outro arquivo de imagem só no azul, com um nível de detecção muito bem definida, com uma variação muito maior do que apenas os 256 tons que nós falamos. Né? Muitas câmeras profissionais fazem isso. E elas gravam essas imagens no formato que nós chamamos de RAW, o formato cru, que é a forma como o CCD realmente captou essa imagem. Mas são imagens muito grandes, muito pesadas, que para aplicações caseiras como do celular, por exemplo, não fazem sentido. Nós gastaríamos toda a memória do celular para gravar uma imagem só.
Então o que os CCDs dos celulares fazem? Eles fazem essa captação e já tratam a imagem para ficar da forma mais fiel possível que os nossos olhos conseguem captar. Já essas câmeras, esses sensores mais potentes são usados para aplicações científicas mais poderosas ou mais importantes, como aplicações médicas e astronômicas. Por exemplo, os sensores, os captadores das sondas espaciais, do Hubble, né, do telescópio espacial Hubble, ou do rover que a NASA lançou recentemente, né, pousou lá em Marte, o Perseverance, entre outros. Normalmente esses sensores e esses captadores de imagem, eles são mais sofisticados e fazem essa captação num espectro de luz muito maior do que nós conseguimos ver. E aí as imagens serão tratadas para que os cientistas possam identificar aquilo que for necessário para o estudo em questão. Mas aí, muito bem, nessa semana aí que passou, a NASA foi e enviou, né, ao vivo lá informações sobre o pouso do rover, né, o Perseverance, lá em Marte. E assim que ele pousou, ele já mandou logo a primeira imagem. Vou colocar aí para vocês verem. Aí algumas pessoas olharam essa imagem e falaram assim, ora, mas com tanta tecnologia, com sensores tão poderosos, mandaram uma imagem em preto e branco, com baixa qualidade, né? Por que isso? Ora, a explicação é muito simples, né? Na verdade, ao pousar, e para poder dizer que estava tudo bem, né? Olha, cheguei aqui, está tudo certo, por que o rover mandaria uma imagem tão pesada que demoraria tanto para chegar? Ele teria que mandar algo que chegasse rápido, então ele mandou uma imagem que não é preta e branca, é em tons de cinza. E lembrem, como eu expliquei, que para fazer uma imagem com tons de cinza, uma cor ela é a repetição dos 3 bytes que definem a cor, né? Então o vermelho vai ter a mesma cor que o verde, vai ter a mesma cor que o azul. Então para eu montar essa imagem em tons de cinza, na verdade eu não preciso mandar os 3 bytes, basta um só. Porque na hora de mostrar é só repetir esse mesmo byte. Então essa imagem que foi enviada, ela tem uma boa qualidade para você entender o que está acontecendo. E ela é pequena, pelo menos 1/3 de uma imagem normal, que dirá de uma imagem no formato RAW, né, no formato cru, e chegou bem rápido, de forma que a NASA já pôde ver, olha, chegou sim, está tudo certo, a imagem chegou beleza. Agora não, né? De uns dias para cá nós já temos recebido imagens muito mais bem definidas, com muito mais qualidade e nos formatos, nos espectros das 3 cores, para que possam ser montadas e tratadas e ali identificados da melhor forma que os estudiosos, que os pesquisadores querem para identificar aquilo que eles estão estudando. É claro que existem muito mais informações relacionadas à imagem digital e à evolução de tudo isso. Mas isso exigiria outros vídeos, né? Ou então esse vídeo ficar longo demais. Poderíamos falar sobre formatos de imagem, né? Padrões de imagem, né? Nós temos bitmap, JPEG, PNG, TIFF e vários outros. Agora nós temos imagens 3D, imagens panorâmicas, temos todo tipo de imagem que se possa imaginar. Então há muito assunto relacionado a isso que a gente pode ainda desenvolver em outros vídeos. E é claro, né, tudo isso possibilitado graças à nossa capacidade matemática. Porque afinal de contas, todas essas imagens só são possíveis porque conseguimos transformá-las em números, né? Imagina o rover lá em Marte que precisasse fazer em filme, quem que ia revelar essas fotos, né? Então tudo isso só é possível por conta da nossa capacidade de transformar as coisas em números. E você, o que achou? Gostou desse vídeo? Aprendeu alguma coisa nova? Alguma coisa diferente, interessante nesse vídeo? Achou legal? Então deixa aí o seu like analógico ou o seu like digital, você que sabe. Não se esquece de se inscrever no canal, ligar o sininho, compartilha com seus amigos, né? E deixe nos comentários o que você achou, se você tem alguma informação interessante sobre o assunto, ou se você quer saber mais sobre o assunto, faça as perguntas que eu vou ter o maior prazer em responder a todos. Um abraço e até a próxima.